Freitas, ela desde o ano passado tem liderado uma batalha pela continuação do programa Mais Médicos de São Paulo. Prejudica o combate ao coronavírus? Em que medida a atenção básica faz falta no momento como esse? André, primeiro é o seguinte, eu queria até, é bom que a Solange está presente, que a Solange pode afirmar o que eu vou falar. Antes da pandemia, a cidade de São Paulo já tinha um déficit muito grande, tanto de médicos quanto de enfermeiros. Por exemplo, enfermeiros são 2.800 enfermeiros que faltam na cidade de São Paulo, e em torno de 2.200 médicos. Esses dados, inclusive com relação aos mais médicos, são dados extraídos da secretaria, que o G1 conseguiu há 1 ano e meio atrás, baseado na Lei de Acesso à Informação. Os mais médicos, aí vamos falar no contexto geral, nós temos hoje no Brasil, André, em torno de quase 17 mil médicos brasileiros formados no exterior e que não têm o CRM. E por que os médicos não têm o CRM? Porque o governo, esses últimos 3 anos, o governo não realizou revalida. Então, não realizando revalida, não tem como esses profissionais trabalhar com segurança. Em São Paulo, tinha os médicos do edital 12, que é esse que você se refere. Eu venho acompanhando esses médicos há 2 anos. Foi quando começou os salários a atrasar aí na gestão do Wilson Polara, começou a atrasar os salários, e também no começo da gestão do Edson Aparecido, mas aí com o Edson Aparecido a gente já fez mais as tratativas no sentido da renovação dos contratos. Isso não aconteceu, nós entramos com ação, a FACESP, a CMP e a UMPES, nós entramos com ação na justiça, nós ganhamos na primeira, o juiz determinou um período de 6 meses para que tanto o Poder Municipal e o Ministério da Saúde buscassem uma alternativa para os mais médicos. E o Mandetta, no período, dizia e falou publicamente que não ia recorrer da sentença. Mas na semana seguinte, o infeliz recorreu e nós perdemos. Então, os contratos foram findados em setembro do ano passado. De lá para cá, a população ficou sem o atendimento dos mais médicos. Se a gente colocar uma agenda média de 40 consultas dia, nós deixamos por ano de atender 220 mil pessoas, por falta dos mais médicos. O que aconteceu? Assim como o Arnaldo brilhantemente fez, que foi entrar com essa ação no Ministério Público, exigindo, né, porque a palavra, Arnaldo, é exigir do poder público, né, que se faça, se levante, inclusive, fazendo um paralelo com relação a isso, eu, na minha ação, no meu pedido que eu fiz ao doutor Arthur Pinto, filho, que é o promotor de justiça, que cuida da saúde no estado de São Paulo, eu falei o seguinte, olha, pode pedir, inclusive, apoio do Exército para levantar essas lonas, levantar esses hospitais. O Exército não está aí para reprimir, né, em caso de saque, como queria o Moro. Não, eles têm que trabalhar, distribuir cesta básica, distribuir máscara, levantar hospitais. Esse é o papel das Forças Armadas, né? Então, é o seguinte, hoje, André, nós temos 17 mil médicos de braços cruzados, enquanto a população está padecendo. Agora, por outro lado, eu entrei com ação também no Ministério Público, no Ministério Público Estadual, mas o doutor Arthur, por se tratar de uma competência do Ministério Público Federal, encaminhou para a doutora Lisiane para tratar dessas questões, que é uma ou recomendação ou determinação do Ministério Público Federal que o governo o governo federal libere a contratação desses médicos. E esses médicos estão aí parados. Então, o que nós queremos? Nós queremos que os médicos venham a prestar serviço para a população. Nós queremos também, André,
que não é só essa questão. O governo do Flávio Dino fez uma ação agora muito boa, que foi através da Universidade Estadual do Maranhão, e eles fizeram um edital. Eles fizeram um edital e o Flávio Dino acatou. Então, o Maranhão vai contratar mais médicos sem que eles tenham feito o exame do Revalida, porque não é culpa dos médicos. Há 3 anos que o governo não realiza. É uma implicação danada com os mais médicos, porque os médicos vieram para... foi um plano que colocava filho de sapateiro, de empregada doméstica, toda essa história que nós já sabemos, e a grande maioria desses médicos saíram das periferias, da zona, nossos filhos, né? Então, isso aí cria um impacto muito grande na grande burguesia médica. Tanto é, para finalizar, André, que o CFM entrou com ação e ganhou ação agora na Justiça, né, dizendo que os médicos só podem atuar com o Revalida. Então, o governo abra, o Ministério da Educação abra imediato, em regime de urgência, né, a prova do Revalida, porque a população não pode ficar esperando, né, dentro dos leitos, nos hospitais, morrendo, enquanto médicos que forem estudar fora, com o dinheiro do contribuinte brasileiro, estejam de braços cruzados sem servir a população. Os 3 aqui são pré-candidatos a vereador pelo PCdoB na cidade de São Paulo. Então, eu peço que a cada um dos 3 se despeça aí dos internautas e diga o que motiva a ser candidato aqui em São Paulo hoje, o que levou cada um a tomar essa decisão de concorrer à Câmara Municipal. E você, Freitas, quais são as suas considerações finais e por que você decidiu ser candidato a vereador em São Paulo? Bom, primeiro eu quero também, né, parabenizar aqui os assistentes sociais, né, pela relevância, pela importância que eles jogam no dia a dia, né, principalmente na administração pública, né, que tem muitos assistentes sociais fazendo esse trabalho. André, eu sou cearense, fiz 60 anos, cheguei em 1972 aqui em São Paulo, fui morar em Mauá, e começou a minha vida de militância ali em Mauá, né? Foi em 1986, eu acabei, pela primeira vez na minha vida, saindo candidato, né, também pelo PCdoB, a deputado estadual. Era muito, muito menino, mas a gente tinha uma militância muito forte, né? Depois, por todas as razões, a ditadura, a perseguição na empresa, eu acabei sendo afastado da empresa. Fui para a Europa, fiquei 2 anos, quase 2 anos na Inglaterra. Voltei da Inglaterra, juntamos aqui a família e fomos no comecinho, fevereiro de 2000, nós somos uma família inteira para o Japão, né? Lá no Japão, como não poderia ser diferente, André, eu acabei né, militando e conheci o Partido Comunista Japonês, movimento sindical, e tive o apoio imediato do sindicato e me integrei às fileiras do Sindicato dos Metalúrgicos, Maquinária e Informática do Japão, que aí eu acabei me tornando vice-presidente do sindicato de 2 províncias muito importantes, que é a província de Shizuoka e Aichi-ken, onde tinha a maior concentração de trabalhadores brasileiros e estrangeiros. Fiquei 12 anos no Japão, sempre na militância, na área dos direitos humanos, né? Na ocasião, em 2005, solicitei o presidente Lula, quando viajou ao Japão, fizemos uma conversa, solicitei que fosse construído um acordo na área da previdência social entre o Brasil e o Japão para proteger os brasileiros que lá estavam. Passamos 5 anos negociando esse acordo e o ex-ministro Gabas esteve no Japão e celebrando lá o acordo, e nós participamos de tudo isso. Voltando para o Brasil,
voltando para o Brasil, eu acabo indo cumprir essa tarefa da FACESP no Conselho Municipal, fiquei por 4 anos. Lá deu para acumular muito, muito mesmo, viu, André? Porque aí eu fiquei vendo como que é realmente assim, a situação da periferia, a falta de inclusão social, a falta de saneamento básico, lugares como o Maxilar, aonde o Estado esqueceu de que existe. Então, tudo isso vai motivando aos nossos longos anos de experiência, faz com que a gente, na nossa vida, tome decisões. Né? Não foi fácil. Para mim, confesso para vocês, e vocês sabem disso, não foi fácil para mim tomar uma decisão dessa. Eu pensei muito, eu conversei muito com os amigos, me aconselhei com você, com tantos outros camaradas aí, antigos também, assim, do partido, veteranos, e aí eu acabei aceitando. É um desafio muito grande, e justo no momento, eu tive... Olha, são 2 momentos da minha vida, né, que são históricos, porque eu saí em 86, a gente ainda estava na ditadura militar, né, em 1986, né, os resquícios, tudo ali, a gente tinha feito uma grande luta pela redemocratização do nosso país. E hoje nós estamos vivendo também um governo de cunho extremamente autoritário, fascista, sexista, racista, né, que não tem o menor apreço pela vida humana, e é completamente diferente do que nós pensamos, né? Então, baseado em tudo isso, eu falei que ia desafiar, e é um desafio também a mim mesmo, né? Como é que a gente pode servir? Como é que nós podemos contribuir para que a sociedade avance? A Câmara Municipal tem 55 vereadores. Esses 55 vereadores 90%, 85% não representam o sentimento, as verdadeiras necessidades da população. Não representam. Então, são poucos que estão lá na Câmara Municipal. E você sabe, São Paulo, agora que vai, por causa da pandemia, vai mudar, mas o orçamento para São Paulo de 2020 foi da ordem de 68 bilhões. E para a saúde, quase 14 bilhões. Então, é um momento que nós estamos vivendo muito difícil, inclusive para a gente fazer a nossa campanha, né? Nós temos que nos adaptar a esse novo, as tecnologias, aprender, né? Você viu, foi uma dificuldade para entrar, mas deu tudo certo. Então, eu acho que sair candidato. A outra questão é sair candidato pelo PCdoB. Há uma diferença, não é só o fato de você ser candidato, é você ser candidato pelo PCdoB, pela sua história, pelo seu passado, pelas suas lideranças. Imagina o Freitas na Câmara Municipal, tem uma responsabilidade muito grande, porque por lá passaram Jamil Murad, Ana Martins, Amazonas, Alcides Amazonas, né? Então, você tem na Assembleia Legislativa, você tem Nivaldo Santana, também o Amazonas, também Jamil Murad. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu espero ser digno, né, naturalmente, do apoio assim, da população. Nós vamos continuar nessa luta. Essa luta da pandemia está exigindo de todos nós. Esse momento, a gente não está fazendo discurso ideológico. Esse momento agora nós temos que unir forças, nós temos que criar uma grande frente, uma grande coalizão nacional para combater 2 vírus, que é o vírus da pandemia, o coronavírus, e o vírus que está lá em Brasília, que todo dia nos atormenta. E para finalizar, André, eu quero aqui, a Solange fez uma referência ao projeto 2176 do Orlando, eu quero aqui parabenizar ao Conselho Municipal, eu conversei com os nossos companheiros e foi encaminhada uma resolução e o Conselho Municipal, baseado no projeto 2176, aprovou ontem por 18 votos favoráveis, uma resolução para seguir a fila, para que a fila tenha critério. Nesse momento, nós não devemos privilegiar quem é rico, quem tem plano de saúde. Nós temos que privilegiar a vida.
É pela vida que nós temos que lutar. Não é o cara que tem mais dinheiro, quem não tem mais dinheiro. Ele não vai poder entrar numa fila, ocupar o leito, porque ele tem, a conta dele é gorda. Não, tem que ter isso. E para isso, infelizmente, no Brasil, precisa ser regulamentado. E o Orlando, que é um grande camarada e pré-candidato a prefeito por São Paulo, você vê que São Paulo, com todas as desgraças e o Brasil que está acontecendo, você tem Dino no Maranhão, você tem o governo de Pernambuco com a nossa vice-presidenta, e você tem aqui um quadro do quilate, da importância moral e política do Orlando, que é o nosso pré-candidato a prefeito. Então, acredito que nós vamos trabalhar muito. Te agradeço bastante pelo espaço, e eu espero que não seja o último, porque a gente tem muita coisa para ir falando sobre dessa pandemia, e aí eu queria pedir para quem está nos ouvindo que multiplique essas informações. É preciso manter o isolamento. O isolamento. Os hospitais só estão entupidos porque o isolamento não está existindo. Por outro lado, o que o prefeito Bruno Covas, aliás, minha solidariedade ao prefeito Bruno Covas, que foi hospitalizado ontem no Sírio-Libanês, ele já vem com problema de câncer, então, nesse momento, a cidade de São Paulo não pode perder aí a sua liderança. Nós temos divergências políticas profundas, não rezamos na mesma cartilha, mas, para nós, a vida está sempre em primeiro lugar. Então, quero aqui dar um abraço a todos e dizer, tanto para a administração do Covas, quanto para a administração do Jorge Dória, que, como a Solange falou, e o Arnaldo, todos querem ficar nas suas casas. Quem não quer ficar nas suas casas? Mas de barriga vazia não dá. Então, é preciso que o Estado banque, o Estado, além do governo federal, o Estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, precisa fazer um gesto de boa vontade e de ponto de vista prático, fazer a política de ponto de vista prático, dar uma bolsa para todos os desempregados, para todos os trabalhadores informais dessa cidade. Nós passamos, eu cheguei aqui, como eu falei, em 1972. Até hoje eu não parei de trabalhar. Então, o Estado só comeu. Agora, para finalizar mesmo, de verdade, é preciso que o Estado devolva a essa população nesse momento de tantas dificuldades. E juntos nós vamos vencer essa pandemia e vamos lutar para que o Partido Comunista do Brasil tenha uma bancada bem representativa na Câmara Municipal. Obrigado, André. Muito obrigado. Boa tarde. Abraço.